Bom, boa noite, jovens. Meu nome é o professor Edivanildo, mais uma vez aqui gravando uma nova aula. Desta vez iremos falar sobre medidas de volumes e volumes de cubo e volume de um paralelepípedo, né? Diretamente aí para o pessoal do 7º ano, vai esse conceito aqui bem básico, bem tranquilo, ok? De extrema importância. Então vamos começar, né? A medida de volume no Sistema Internacional de Unidades, que é o SI, é o metro cúbico. Ou seja, esse m elevado a 3, uma potência 3. Sendo que 1 metro cúbico é o espaço ocupado por um cubo de arestas de 1 metro de aresta. Por isso que é chamado, gente, metro cúbico, ok? Quando se fala em volume, é metro cúbico. Quando se fala em área, metro quadrado, ok? Mas falou em volume, vocês já sabem que é metro cúbico. Por que é cúbico? Porque ele acaba dizendo aqui, sendo que 1 metro cúbico corresponde ao espaço ocupado por um cubo de 1 metro de aresta. Já vou explicar para vocês o que é aresta, ok? Lá quando a gente for tocar no assunto de volume de um cubo. Neste caso, o volume é encontrado multiplicando-se o comprimento, a largura e a altura do cubo, ok? Temos aqui a exemplo conversão de medidas, né? O sistema métrico decimal de volume são quilômetros cúbicos, que é km elevado ao cubo, hectômetro cúbico, hm elevado ao cubo, decâmetro cúbico, que é o dan elevado ao cúbico, metro cúbico, m elevado ao cubo, decímetro cúbico, que é dm elevado ao cubo, centímetro cúbico, que é cm elevado ao cubo, e milímetro cúbico, que é mm elevado ao cúbico. Então essa conversão de medidas aqui já está um pouquinho calejada, né? Porque com certeza vocês viram no ano passado, que é um pessoal do 7º ano viu lá no 6º ano, que existe os submúltiplos das medidas comuns, né? Neste caso aqui eu tenho aqui o quilômetro, hectômetro, decâmetro, metro, decímetro, centímetro e milímetro, que são medidas de comprimento, ok? As transformações entre múltiplos e submúltiplos do cúbico são feitas multiplicando-se ou dividindo-se por 1000, ok? Que vem logo aqui nessa tabelinha aqui abaixo, que eu vou apontar aqui ao vídeo, para vocês verem, ó. Então eu tenho aqui quilômetro cúbico. Percebam que a seta, para eu transformar quilômetro cúbico em hectômetro cúbico, eu vou multiplicar por 1000. De hectômetro cúbico para decâmetro cúbico, eu vou multiplicar por 1000. Decâmetro cúbico para metro cúbico, vou multiplicar por 1000. De metro cúbico para decímetro cúbico, vou multiplicar por 1000. Decímetro cúbico para centímetro cúbico, multiplico por 1000. E centímetro cúbico para milímetro cúbico, eu vou multiplicar por 1000. Ou seja, qual é o macete que eu vou dar aqui para vocês? Percebam que do maior para o menor eu multiplico 1000. Ó, perceba que eu estou fazendo isso em todas as casas, ó. Agora, do menor para o maior, eu vou fazer o contrário. Em vez de eu multiplicar, eu vou dividir. A exemplo do milímetro cúbico para o centímetro cúbico, eu vou dividir por 1000. Do centímetro cúbico para o decímetro cúbico, eu vou dividir por 1000. De decímetro cúbico para metro cúbico, eu vou dividir por 1000. De metro cúbico para decâmetro cúbico, eu vou dividir por 1000. Decâmetro cúbico para hectômetro cúbico, eu divido por 1000. E de hectômetro cúbico para quilômetro cúbico, eu divido por 1000. Ok? Então, basicamente, é isso aqui que ele estava falando aqui. Para a gente transformar as unidades de medidas, a gente precisa dividir ou multiplicar esse múltiplo e submúltiplo do metro cúbico por 1000. Ok? Então, reforçando aqui o que foi dito lá em cima. Ok? Medida de capacidade. As medidas de capacidade, gente, já é totalmente diferente das medidas de comprimento que a gente viu ali em cima. Foi um exemplo de medidas de comprimento com seus múltiplos
e submúltiplos, ok? A medida de capacidade ela tem seus múltiplos e submúltiplos também. A de capacidade ela representa o volume interno dos recipientes, né? Que ela diz assim, qual a capacidade de eu armazenar um determinado líquido em uma lata de refrigerante, por exemplo. Então é uma outra unidade de medida a ser colocada aqui. Geralmente as latas de refrigerante, cerveja e outros tipos podem ser medidas por ml, né? Que é o mililitro, ok? Por exemplo, lata de tinta já é o que? Litros. Já é outra unidade de medida dentro da capacidade, ok? Litro, mililitro. 1 litro é equivalente a 1000 ml, ok? As medidas de capacidade representam o volume interno dos recipientes. Desta forma, podemos muitas vezes conhecer o volume de um determinado corpo enchendo com líquido de volume conhecido. A unidade medida de padrão de capacidade é o litro, ok? Sendo ainda utilizados seus submúltiplos. KL, para quem não sabe, é quilolitro, HL, hectolitro, e o DAO é decalitro. E os submúltiplos, que são decilitro, CL, centilitro e ML, mililitro. Um macete que eu dou aqui para vocês recordarem, ó, parte de decimais. Decilitro, dá uma ideia de décimos, né? Centilitro, 100, né? Ou centésimo. Mililitro, milésimo ou 1000. Então, um macete que eu dou aqui para vocês. Em algumas situações é necessário transformar a unidade de medida de capacidade para a unidade de medida de volume ou vice-versa. Neste caso, podemos utilizar as seguintes relações que eu vou mostrar aqui para vocês aqui abaixo. Ó. Aqui, ó, como eu havia dito para vocês anteriormente, 1 metro cúbico é a mesma coisa que 1000 litros. Ok? E 1 litro é a mesma coisa que 1 decímetro cúbico. Ok? Percebam que eu aqui utilizei medida de comprimento e medida de capacidade. Medida de capacidade, medida de comprimento. A gente viu lá em cima. Aí eu tenho um exemplo básico aqui para mostrar para vocês. Uma piscina, né? Vou tirar esse aqui, o exemplo, a imagem aqui abaixo que não apareceu aqui. Eu vou botar aqui uma piscina. Desculpem aqui, mas vou retificar aqui o tal problema, mas não vai fugir do nosso conteúdo, ok, jovens? Vamos lá. Uma piscina possui as seguintes dimensões: 7 metros de comprimento, 4 metros de comprimento e 1,5 metro de altura. Quantos litros de água serão necessários para que esta piscina fique completamente cheia? Vamos lá. Primeiro, precisamos calcular o valor do volume desta piscina. Para isso, vamos multiplicar a área da base pela área da altura, pela altura da piscina, ok? Assim temos a área da base, então vai ser 7 vezes 4. Qual é a área da base? O comprimento vezes os 7 metros vezes o 4 metros. Neste caso aqui, o comprimento vezes a sua altura. 7 vezes 4, 28. 28 vezes 1,5 metro de altura dá 42 metros cúbicos. Então aqui eu já sei que o volume dessa piscina aqui tem um valor de 42 metros cúbicos. Ok? Então dá para você ter uma noção que ela tem um formato de um paralelepípedo essa piscina, né? Porque ela te dá o comprimento e te dá a altura. Perceba que eu tenho isso a fazer. Agora que conhecemos o seu volume, podemos utilizar as relações para descobrir sua capacidade. Assim podemos usar a regra de 3, né?
Para quem não sabe o que é a regra de 3, essa continha aqui, o famoso cruz credo. E aí eu tenho a grandeza aqui, o volume e a grandeza capacidade. Percebam que volume, eu vou colocar 1 metro cúbico, 42 metros cúbicos que foi encontrado ali. E a capacidade, 1000 litros, porque ele quer saber quantos litros de água vai fazer com que essa piscina já esteja completamente cheia, ok? Então, 1 metro cúbico está para X, né? 1 metro cúbico vezes X dá X. 42 metros cúbicos vezes 1000 vai dar o quê? 42.000, ok? Para quem não se lembra aqui, ó, vamos voltar aqui em cima, porque o 42 metros cúbicos vezes 1000 dá 42.000, por causa disso aqui, ó. Perceba que ele falou que 1 metro cúbico corresponde a 1000. Opa, deixa eu aumentar, subir aqui. 1 metro cúbico corresponde a 1000 litros. E aqui eu tenho 42 metros cúbicos. Então vai ser 42 vezes aquele valor. Então vai ser 42 vezes 1000. Então neste caso vai dar 42.000 litros de água. Vai ser a capacidade dessa piscina quando ela estiver cheia de água. Ok, jovens? Vamos partir agora para um novo conceito. Volume de um paralelepípedo. Um paralelepípedo retangular é um sólido geométrico de 6 lados que possui faces retangulares e planas e paralelas. Tente imaginar o paralelepípedo abaixo como uma piscina. Se nós queremos saber a capacidade dele, é o mesmo que dizer que queremos descobrir a quantidade de água que cabe nele. Como eu havia dito lá para vocês, o exemplo da piscina, né? Embora a gente não tinha uma imagem ali para ser mostrada, mas eu dei uma ideia a vocês, o seguinte. Pela metragem que ele me deu, os dados que ele me deu, 7 metros de comprimento, depois mais 4 metros de comprimento e 1 metro de altura, 1,5 metro de altura, já dá para perceber que ali estamos falando de um paralelepípedo, ok? Ah, para professor, existem piscinas redondas, né, com base circular. Realmente existe. Mas devido à grandeza que ele me apresentou, devido às metragens e o tipo como é que eu posso dizer, de medidas que ele me deu, dá pra gente ter uma noção que é um volume, que se trata de um paralelepípedo, ok? E vamos chegar aqui abaixo, ó, nessa figurinha aqui. Essa figura aqui, ó, é um paralelepípedo. Imaginem vocês aqui, vamos imaginar algo mais real. Assim, no tamanho desse paralelepípedo que vocês estão vendo aqui neste vídeo, a gente pode imaginar um aquário, né? Um aquário um aquário de peixes, né? Aqui eu tenho aqui a aresta A. Para quem não sabe o que é aresta, essas linhas aqui, ó, essas extremidades que ligam de um ponto do vértice do paralelepípedo a outro, ó. Isso aqui são chamados de arestas. Eu tenho aqui o comprimento A, o comprimento B e a altura C, ok? Repetindo, o comprimento A, comprimento B aqui e o comprimento C. Então podemos apelidar isso aqui, o comprimento da A e da B, a base, né? A base desse paralelepípedo. O que é a base? Essa superfície aqui, ó, gente. Eu estou apontando com o meu dedo aqui, ó. E a altura é essa aresta aqui, ó, vertical do paralelepípedo. Ela aqui representa a altura. E como é que a gente calcula o volume desse volume do paralelepípedo? Simples. V, que é igual, que significa volume, que estamos estudando, logicamente, é igual a A vezes B vezes C. É igual ao comprimento da aresta A vezes o comprimento da aresta B, ou seja, o comprimento das bases do paralelepípedo, vezes a altura, que é a letra C representada, né? Que é essa aresta vertical do paralelepípedo. Aí eu tenho aqui um exemplo, né? Se considerarmos um paralelepípedo em que a largura da base meça 9 metros e o comprimento da base meça 3, e a altura do paralelepípedo meça 28 metros,
teremos o seguinte volume. Percebam, vou obedecer aqui a fórmula. Ó. Eu tenho A, B e C. Ele me deu aqui o valor das três metragens. As 3 medições aqui ele me deu. O que eu vou fazer? Vou multiplicar cada um deles. 9 vezes 3, 27. 27 vezes 28, 756 metros cúbicos. Gente, pelo amor de Deus, não se esqueçam que volume a gente representa em metro cúbico, ok? Não é metro quadrado é área. Volume é metro cúbico, ok? Não se esqueçam desse detalhe. Temos um tipo especial de paralelepípedo retângulo, o cubo, né? O cubo é um sólido geométrico com 6 faces quadradas e com os mesmos comprimentos de lado. Temos abaixo um cubo cujas arestas medem A. Não é isso? Professor, não entendi nada. Vocês vão entender aqui agora sobre o volume de um cubo. O volume de um cubo, professor, é parecidíssimo com o paralelepípedo, né? Sim, jovem. É tanto que ele me diz lá em cima que é um tipo de paralelepípedo retângulo. O que isso quer dizer, professor? Porque ele me diz o seguinte, que todos os ângulos presentes aí neste cubo, ele apresenta um ângulo de 90 graus. E percebam que aqui, ó, esses lados pontilhados aqui, ó, eu tenho uma espécie de reta perpendicular. Essa reta perpendicular, vocês aprenderam que quando há um cruzamento entre eles aqui, é capaz de formar um ângulo reto. O que é um ângulo reto? Um ângulo de 90 graus. Aqui eu posso afirmar que desse lado eu tenho um ângulo de 90 graus e do outro lado aqui eu tenho um ângulo de 90 graus. Aqui também, aqui também. Ok, jovens? Então vamos lá. Para calcular o volume do cubo, vamos multiplicar as arestas de modo que faremos a terceira potência dessa aresta. Professor, não entendi nada. Não entendi porque A vezes A vezes A é parecido com a fórmula do paralelepípedo. Até aqui sim, mas quando chega aqui, a coisa é diferente, ok? Por que ela é diferente? Porque olha só, percebam que as arestas do cubo são representadas todas pela mesma letra, ok? Então, o que significa isso, professor? Significa que quando ele me der a metragem de uma dessas arestas, ela vai estar valendo aqui para todas, jovens. Então, eu posso dizer que a altura não vai ser diferente. Eu posso dizer que a largura dessa base aqui não vai ser diferente. Que o comprimento dessa base aqui não vai ser diferente, vai ser igual. Vamos ver? Vou provar isso a vocês para ver se é verdade. Aqui, o volume, ele me diz o seguinte. A vezes A vezes A. E o volume, ele me diz que A é elevado ao cubo. Ou seja, a aresta é elevada ao cubo. Se dissermos, por exemplo, que a aresta desse cubo mede 6 metros, o volume dele será... Olha só, ele me deu apenas uma dimensão. Ele só me deu o valor de uma aresta. Então, eu posso afirmar que a aresta do comprimento aqui vai valer 6. A aresta da largura da base vai valer 6. E a aresta da altura aqui do cubo vai valer 6 também, jovens. Então, eu não posso dizer aqui que vai ter outro número diferente aqui. Porque eu estou tratando de volume de um cubo. Ok? O que pode ter valores diferenciados lá quanto à sua metragem é lá no paralelepípedo. Ok? Que vimos lá anteriormente. Então aqui vai ficar o seguinte. Você vai pegar o valor que ele deu aqui, que foi 6 metros, e levar ao cubo. Simples. O que é levar ao cubo, professor? É você pegar o 6 vezes 6 vezes 6. Aqui a fórmula ali dizendo, ó. 6 vezes 6, 36. 36 vezes 6, 216 metros cúbicos, jovens. Ok? Então, acabamos de ver aqui o volume de um cubo, né? Bem básico, bem tranquilo, coisa do nosso cotidiano. E assim,
Em breve, vamos ter exercícios de fixação. Eu espero que vocês tenham gostado desta videoaula, jovens, ok? E se você tiver alguma dúvida, me chama lá no privado lá, ok? Que eu estou à disposição dos jovens, tranquilo? E detalhe, exercício pesado, matemática é prática. Então, por favor, depois que vocês assistirem essa videoaula, peguem um exercício, comecem a fazer. Caso tenham dúvida, me procurem. O professor vai estar à disposição de cada um de vocês, viu, jovens? Então, um abraço a todos os jovens, um beijão no coração, bons estudos e até a próxima videoaula, viu, jovens? Um abraço, galera.